Para quem está chegando aqui pelo TikTok, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se é a sua primeira vez aqui pelo canal do YouTube, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, coloca nos comentários de onde você está assistindo a gravação dessa live. Nós temos as nossas lives todos os dias, às 6 horas da manhã, horário do Brasil, 10 horas da manhã, horário de Portugal, ao vivo pelo TikTok e fica salvo aqui no canal do YouTube. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta live. E o tema dessa semana é perseverança. E a gente vai fechar aqui a nossa semana de perseverança com perseverando nas lutas. A gente vai entender a importância de permanecermos, de perseverarmos nas lutas. E o texto que eu quero ler aqui para vocês hoje está em Romanos 5, do 3 ao 5. Você pode abrir aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, versículos do 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então aqui, o que a gente tem que entender? As tribulações, ela não tem a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Elas são instrumentos que Deus usa para fortalecer a nossa fé. Porque como que eu vou saber se eu estou com fé realmente? Como que eu vou saber que eu sou uma pessoa realmente fortalecida na fé? Se não tem nada para testar a minha fé. Se não tem nada que vai testar o quanto eu confio em Deus. Então, o que a gente chama de tribulação, de problema, de dificuldade, na verdade, isso é um instrumento que Deus está usando para nos fortalecer. Para a gente olhar para a situação e falar, gente, mas eu já consegui passar por isso aqui. 1, 2, 3, 4 vezes, 5, 10, quantas forem precisas até você entender que é Deus quem está com você, que é Deus quem tem o controle de todas as coisas. Então, às vezes, a gente passa por uma tribulação várias e várias e várias vezes, porque talvez a gente ainda não entendeu que é Deus quem nos tira de lá, é Deus quem nos fortalece, é Deus quem usa daquela situação para fortalecer a nossa fé. E um personagem bíblico que perseverou até o fim foi Jó. Jó perdeu praticamente tudo, mas manteve a sua confiança em Deus. Sua perseverança tornou-se um exemplo para as gerações. A luta pode até durar uma estação, mas a perseverança produz frutos para a vida inteira. Olha aí para a sua vida. Vamos trazer à lembrança algumas situações que você já passou e você passou. Às vezes a gente fala, nossa Deus, eu tô passando por tanta coisa. Que bom que você tá passando, né? Que bom que você não tá parado nessas tribulações. Porque tudo passa, tá? Os dias maus, eles vão passar. Você só tem que permanecer. Permanecer em comunhão com Deus, em oração. Permanecer no reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a sua vida. Então, entregar a sua vida no governo. Deus está governando. Se isso está acontecendo, Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu não entendo, mas eu confio em Deus. Eu tenho fé que essa situação vai passar. Que essa tribulação vai passar. Isso ainda vai virar um testemunho. Isso ainda vai servir para eu testemunhar, para outras pessoas se aproximarem mais de Deus, entregarem a vida delas ao Senhor, para que Deus governe, porque elas vão ver o exemplo que Deus fez na minha vida. E esse exemplo vai trazer esperança para elas. E aqui diz, né, na leitura que a gente fez, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriarmos nas próprias tribulações. A gente leu Tiago, né, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações.
Porque essas provações é que nos fortalece, gente. Ninguém é fortalecido no conforto. Ninguém é fortalecido quando tá tudo bem. A gente é fortalecida nesses momentos de dificuldade. É que a gente entende, que a gente enxerga, peraí, Deus realmente está agindo, gente. Não sei se você já teve essa experiência, mas de ver a manifestação de Deus, fala, não, aqui, claro, né? Tudo é Deus, tudo é a manifestação de Deus, mas tem coisas que a gente se habitua. O acordar todos os dias, o ter um café na mesa, o respirar, o enxergar, o ouvir, isso são milagres, são manifestações de Deus o tempo todo, só que a gente se habitua com isso. Agora tem aquelas manifestações específicas que você fala aqui, não tem como. Foi Deus que abriu essa porta, não tinha como acontecer de outro jeito, é Deus. Então, quando você estiver passando por alguma dificuldade, por algum problema, aprenda a olhar para este problema, para essa tribulação, para essa dificuldade, para essa dor, com olhos espirituais. Olhe para a sua dor com olhos espirituais. Tenha essa maturidade de olhar e falar, isso aqui é Deus. Eu estou sendo testado aqui. Não tem a vida, né? A vida, ela é como uma escola. E na época da escola, a gente ia lá, aprendia matéria, estudava e tinha as provas. Tinha o teste que você tinha que fazer para ver se você aprendeu realmente aquilo que você estudou. Aí assim, a gente vai lá ler a Bíblia, a gente estuda, a gente ora, a gente conversa com Deus, a gente ouve Deus falando com a gente, Deus fala com a gente através da palavra, através de uma live. E aí, chega um momento que vem a prova. Será que ela aprendeu mesmo? Será que ela aprendeu mesmo que tem que perdoar? Será que ela aprendeu mesmo que tem que ter fé? Será que ela tem fé? Será que nessa situação ela vai ter domínio próprio? Será que nessa situação ela vai conseguir perseverar, continuar? A vida é assim, gente. Temos provas. Então, quando tiver uma dificuldade, você fala, opa, chegou a hora da prova aqui, ó. Chegou a hora de eu colocar em prática aquilo que eu aprendi na palavra. Chegou a hora de eu praticar a palavra. Porque praticar a palavra, né, igual fala assim, ó, você tem que amar, você tem que servir. Eu posso voluntariamente fazer essas coisas. Eu posso voluntariamente, quando eu sair na rua, ver ali uma pessoa necessitada, ir lá e fazer uma compra de uma cesta básica e entregar para essa pessoa. É voluntário. Então, eu posso cumprir a palavra de forma voluntária. Agora, tem situações que eu vou cumprir a palavra com coisas que surgem, com problemas que surgem, com provas que vêm. Então, a gente tem que entender que nós seremos testados, seremos provados. E a gente não vai ser provado, testado, quando a gente estiver confortável emocionalmente. A maioria dessas provações, elas geram um desconforto emocional, gera um medo, uma insegurança, uma preocupação. A maioria dessas provações, raiva, mexe com a emoção. E aí que tá, se você está sendo governado pelo Espírito Santo, é aí que você vai ver essa manifestação. É quando você consegue ter o domínio próprio, o autocontrole, pensar antes de responder, orar. No meio de uma discussão, já aconteceu, né, aqui em casa, no meio de uma discussão, eu ir pro banheiro e orar. Peraí que eu tenho que ir no banheiro. Vou lá, oro, falo, Deus, me ajuda aqui, Deus, que se não for o Senhor aqui não dou conta não. Já aconteceu o dia eu e meu marido tá conversando, a conversa começar a aquecer ali, dá a mão aqui, vamos orar primeiro. Chamar essa presença, chamar o reino, o que governa sobre nós, o que governa sobre as nossas emoções, sobre as palavras que saem da nossa boca. A gente precisa disso. Então é nesse momento de dificuldade e de tribulação que a gente precisa perseverar e olhar para isso com olhos espirituais. Isso é espiritual. Eu estou passando por uma tribulação, estou passando por uma prova. Como que eu vou agir diante dessa prova, dessa tribulação?
Eu vou recuar, eu vou começar a falar que tá tudo muito difícil, que eu não vou dar conta. Ou eu vou usar as palavras que eu alimentei a minha mente com a palavra de Deus, eu vou usar essas palavras para declarar que esse problema já está sendo resolvido, que está tudo na mão de Deus, que eu não preciso me desesperar, que eu não preciso ficar ansiosa, que eu não preciso ficar preocupada, que Deus está cuidando de tudo e que isso veio para me fortalecer, porque eu estou crescendo espiritualmente, eu estou evoluindo espiritualmente. A tribulação produz perseverança. Então, a tribulação, ela não produz desistência. Não é para você parar quando as coisas ficarem difíceis. Não é para você achar que Deus te abandonou. Não é para você começar a reclamar, a murmurar. Não, é para você perseverar. A tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. Lembra, gente, quem está aqui desde segunda, que eu dei o exemplo, né, da arca de Noé, Noé fazendo a arca ali, e ele continuou mantendo-se ocupado, fazendo a arca, essa perseverança, ela vai produzindo experiências com Deus. Eu continuo acreditando, eu persevero, aí eu tenho uma experiência com Deus. Eu vivo um milagre. Pode até não ser o milagre, pode até não ser a arca construída no final, mas são pequenos milagres diariamente que você vê a manifestação de Deus, você fala, não tem como. E essa experiência vai te dando mais esperança, vai te fortalecendo. Tem coisas que eu quero na minha vida que ainda não aconteceram. Várias coisas. Mas no meio, até eu alcançar essas coisas, eu tenho vivido tanta experiência com Deus que o meu nível de fé já aumentou tanto que o que me preocupava antes, que me dava dor de cabeça, o que me deixava desestabilizada emocionalmente, já não me desestabiliza mais. Por quê? Por causa da experiência. Nada faz você crescer mais do que a experiência. Então você pode ler a Bíblia, meditar na palavra, e tem que ser feito isso. Mas quando vier a tribulação, veja essa tribulação como uma oportunidade de você exercer aquilo que você está lendo. Opa, peraí, chegou aqui uma oportunidade de eu mostrar a minha fé, de eu mostrar que eu continuo perseverando, de eu ver a manifestação de Deus, de eu criar uma experiência com Deus. Eu vou viver aqui um milagre, eu vou ver a manifestação de Deus, olha que coisa linda. E aí você vive esse milagre, essa experiência, isso te dá esperança. E quando a gente está com esperança no nosso coração, a gente começa a imaginar quantas coisas boas podem acontecer, vir mais coisas boas daí. E vem, gente, porque Deus, Ele quer o melhor para nós. Nós somos filhos. Enquanto filhos, quem crê no nome de Jesus se torna filho, filha de Deus. Enquanto filhos, Deus quer nos dar as melhores coisas. Jesus disse, vocês que são maus, dão coisas boas para os vossos filhos? Quanto mais Deus, que é amor, que é bondade, que é a paz, a alegria, Ele quer te dar de melhor. Só que você tem que ver com olhos espirituais. É isso que eu estou falando aqui com vocês. Nós temos que ver as situações com olhos espirituais. Deus, eu não entendo. Eu não sei por que está acontecendo dessa forma, mas eu sei que isso aqui não é o fim. Essa tribulação não é a última palavra. Essas brigas no casamento não é o divórcio. Esse endividamento não é a falência. Essa doença não é a morte. A tribulação não é a última palavra. A última palavra vem do Senhor. A última palavra vem de Deus. E é muito bom, gente, você perseverar e você ver a manifestação de Deus no dia a dia, nas coisas simples. E é muito bom passar pela prova, né? Tem aquela música, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Dar glória a Deus.
Tá difícil? Tá pesado? Não foca no que tá pesado, no que tá difícil. Olha para isso e fala: isso aqui veio para me fortalecer. Porque eu vou sair dessa dificuldade, eu vou sair dessa tribulação muito mais forte do que eu entrei. Porque a cada dia que eu persisto, que eu continuo, eu vivo uma nova experiência com Deus. E a minha esperança aumenta, a minha fé aumenta. Eu vejo a manifestação de Deus na minha vida. Isso me fortalece, isso me consola, isso me conforta. Eu já passei por algumas situações assim bem desafiadoras na minha vida, e as duas mais desafiadoras foram a doença dos meus pais, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Eu não tenho mais eles aqui, né? Os dois faleceram de câncer. A minha mãe quando eu tinha 13 anos, meu pai 20 anos depois, com 33. E assim, foram épocas diferentes, mente completamente diferente, né? Eu com 13 anos era ali uma criança ainda, eu com 33 já uma mulher. E claro, eu vi as situações de formas diferentes, mas a doença do meu pai me ativou muito o gatilho da minha mãe, porque eu vi a minha mãe sofrer muito e vi o meu pai sofrer muito também. E eu lembro que quando meu pai estava doente, a única coisa que eu queria é: Deus, eu só quero que isso acabe. Às vezes a gente só quer que aquilo termine. Eu falava: Deus, eu só quero que isso acabe. Eu não desejava, claro, né, que meu pai fosse embora, mas eu queria muito que ele parasse de sofrer. Eu não queria mais ver ele sofrer. E tudo passa, gente, sabe? Tudo passa. Por mais que seja difícil, passa. Por mais que seja desafiador, vai passar. Você só tem que continuar. E isso, né, essa questão da doença do meu pai me aproximou muito de Deus, porque eu estava muito distante de Deus. E foi na doença dele, eu lembro que quando eu recebi o laudo do hospital lá em casa, né, chegou pelo correio, eles enviaram, eu abri o laudo e deu, como chama, gente? Era câncer de pele, né, mas tinha dado metástase. Então era um câncer maligno e tinha se espalhado por todo o corpo. E naquela sexta-feira, foi numa sexta-feira, eu fui para o encontro da igreja, encontro de jovens da igreja. Na sexta-feira que eu recebi o laudo, eu fui para a igreja. E fiquei lá o final de semana todo. E aquele final de semana na igreja, após receber aquele laudo, foi assim, ali me deu uma força de passar por aquilo. Sabe, aquilo me deu uma força de enfrentar, porque eu nem sabia o que vinha pela frente. Ainda tinha muita coisa pela frente. Mas aquela experiência ali na igreja, que ele me deu uma força para passar por isso. E eu continuei buscando a Deus durante toda a doença do meu pai. Depois continuei buscando, depois que ele faleceu também. E ali, nessa busca, eu me converti verdadeiramente. Eu conheci Jesus verdadeiramente. Porque muitas pessoas às vezes estão na igreja, mas não conheceram Jesus de verdade. Porque a pessoa que conhece Jesus de verdade, ela muda. Existe uma mudança de comportamento, uma mudança de mente, uma mudança de posicionamento. Então, claro que eu não desejava nunca que isso acontecesse. Eu queria que meu pai fosse curado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o tempo. E nós estamos aqui, nós vamos, né? Qualquer dia eu vou, qualquer dia meu marido vai, qualquer dia você que está aí assistindo vai. E é um processo natural da vida. E hoje eu percebo que tudo coopera, sabe? Tudo ali cooperou de certa forma para eu me aproximar mais de Deus. Para eu estar aqui hoje falando para vocês, fazendo essas jornadas de lives. Porque talvez se isso não tivesse acontecido dessa forma, eu não teria buscado, porque às vezes a gente só busca na dor. Hoje não mais, hoje eu busco diariamente, não só quando estou com problema, eu busco porque eu preciso dele, eu preciso viver o reino de Deus, eu preciso que Deus governe a minha vida, porque senão eu não passo pela tribulação, eu não persevero, eu não crio experiência, eu não crio esperança, eu vivo aquela vida desesperançosa, que não é vida, né? Sem Deus você não vive, você sobrevive. E a gente não está aqui para sobreviver, a gente está aqui para ter vida, experimentar o melhor dessa terra e garantir a nossa salvação eterna. Em Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. 2 Timóteo 4, do 7 ao 8 diz: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. A Bíblia não promete uma caminhada sem dificuldade, ela promete recompensa para aqueles que permanecem fiéis. O maior sucesso espiritual não é começar bem, é terminar bem. E que você termine bem. Esse é o maior sucesso espiritual. Então não importa a família que você nasceu, as coisas erradas que fizeram com você, as dores que fizeram você sofrer. Isso faz parte da sua história, mas não define. Isso não é um ponto final. O ponto final é terminar bem. É você, ali quando estiver bem velhinho, bem velhinha, falar essa frase aqui, ó. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém, gente? Deus seja louvado. Deus é bom o tempo todo. Amém. Deus seja louvado. Amém, amém, amém. Sábio como Salomão? Ou rico como Salomão? Ou os dois? Gente, quem tá chegando aí pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Amém. Palavra do apóstolo Paulo. Exatamente. Vocês estão bons de Bíblia. Ó, quem tá chegando aí, gente? Os dois, né, amiga? Tá justo, é isso mesmo, gente. Ó, quem tá chegando aí pela primeira vez, a gente termina aqui as nossas lives lendo João capítulo 1, versículos 11 e 12, que diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós ganhamos esse presente maravilhoso que é o poder de ser chamado filho, filha de Deus. Tem uma diferença muito grande você ser uma criatura de Deus e você ser um filho de Deus. Nós somos amados por Ele, somos cuidados. E é tão bom estar nesse lugar de filho, de filha. Então a missão de Jesus veio para trazer o reino, o governo de Deus sobre as nossas vidas, nos reconectar a Ele. Nós estávamos separados de Deus. E hoje todos nós podemos conversar com Ele, ser orientado por Ele, ter o Espírito Santo nos dirigindo, nos orientando, nos aconselhando, nos consolando. Mas para que você tenha o do Espírito Santo em você, te conduzindo, governando a sua vida, você precisa reconhecer que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Morreu, ressuscitou. Jesus está vivo. Ele vive e ele vai voltar. Você crê nisso? Você crê nisso? Talvez você nunca declarou isso em voz alta. Talvez você nunca falou isso. E tem uma oração que é uma oração de entrega, onde você declara Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E eu quero te convidar a fazer essa oração. Se você se arrepende de viver uma vida longe da presença, se você quer buscar essa presença, faça essa oração. Faça essa oração de coração mesmo, não só repetindo palavras, porque não são só palavras. É uma declaração, é uma confissão de fé. Eu quero te convidar, se você não conhece essa oração e quer fazer essa oração junto comigo, coloca eu quero aí nos comentários, se você quer entregar a sua vida a Jesus e ganhar o poder de ser feito filho, filha de Deus. Se você quer fazer essa oração junto comigo, coloca eu quero aí, eu quero falar o seu nome, queremos orar juntos aqui, eu vou orar, você vai repetir essa oração.
sabendo que após essa oração você ganha o poder de ser chamado filho, filha de Deus. Pedro Alves. Amém. Glória a Deus pela vida do Pedro. Karina Lima. Glória a Deus, Karina, pela sua vida. Deus seja louvada. Maria Madalena. Aleluia. Glória a Deus. Então, feche seus olhos, respira fundo, coloca a mão no seu coração e repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo o pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo o teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém. Elza também, Elza Martins, Danilo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Bora saquear o inferno, tirar essas almas, todas estão indo para lá e conduzi-las ao céu. Aleluia! Deus seja louvado. Vento forte é você e o que me faz tremer as pernas. Ó, é sua priminha? Oh, coisa boa! É tudo sobre você. Me faz dizer mais suba em meu grau. Aleluia! Ah, que bom, Cristi! Muito feliz, é Deus, tá? Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Tô aqui só como um instrumento, é Ele quem faz tudo. Sem Ele nada eu posso fazer. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Que bom, Janete! Fala de onde? Fala aqui de Portugal, cidade de Viseu. Segunda é feriado. Segunda é feriado, gente? De quê? Tô por fora, gente. Vamos orar pra gente finalizar? Vocês estão felizes? Ah, aniversário, coisa boa! Ah, e o tema? Vocês pensaram num tema? Coloca aí nos comentários se vocês pensaram num tema para a próxima semana. Vamos ver. Paciência. Eita, esse aí é um fruto bom, hein? Fruto do Espírito.
Olha, a gente pode fazer um estudo dos frutos, né, do Espírito, do fruto do Espírito, na verdade, né? E a gente fazer cada dia assim, pra gente aprender a desenvolver cada um. O que vocês acham? Boa ideia. Então, semana que vem, a gente vai ter um estudo aprofundado aqui do fruto do Espírito. É o fruto. Fatia de paciência. Então, fechou, gente. Semana que vem a gente já tem o nosso tema. Vocês são top demais. Vamos orar pra gente finalizar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live, Pai. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que aceitou Jesus aqui através dessa live. Que o Senhor guia, Deus, no caminho do fortalecimento, que elas entendam, Pai, que as tribulações, as dificuldades que vão surgir a partir daqui, Pai, é para fortalecê-las, para fazer com que elas tenham mais experiência com o Senhor, para que elas perseverem, para que elas tenham esperança, aumente a vossa fé, que elas entendam isso, Deus, que elas olhem para todas as situações que mexem com a estrutura emocional delas, como isso veio para me testar, me provar, para me fortalecer, para eu crescer espiritualmente, porque Deus quer me usar. Eu preciso estar forte para ser usada por Ele. Eu oro, Deus, pela vida de cada um que aqui está, declarando um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante, no nome do Senhor Jesus. No final de semana, Deus, onde ela verá nitidamente a sua manifestação. E por onde ela andar, Pai, que ela seja a sua voz, os teus olhos, os teus ouvidos, o teu coração, o teu amor, a tua generosidade, Pai. Que as pessoas vejam o Senhor através da vida delas. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. E quem vai estar aqui comigo segunda-feira, semana que vem, comenta aquele eu bem animado aí, aquele eu, cheio de ezinho. E se você chegou aqui atrasado, a live fica salva lá no YouTube, tá? Se você tá aqui acompanhando as lives e ainda não tá inscrito no canal, vai lá se inscrever, porque às vezes algum dia você perde a live. A Patrícia mesmo chegou atrasada hoje, mas vai lá no canal do YouTube, Patrícia, e vai estar disponível lá a live para você, tá? Sigam também lá na rede vizinha, tá? Que lá eu sempre posto conteúdos nos stories, conteúdos diferentes, então sigam lá também, tá? Muito bom, gente. A Maria vai estar comigo, a Elza, o Pedro, a Patrícia. Patrícia, você vai estar? Vai estar também. A Tânia, a Janete. Oh, coisa boa. Maria José. Bom demais, gente. Que bom saber que vocês vão estar aqui comigo semana que vem. Semana que vem estaremos juntos aqui novamente. Cristi, Noelle, coisa boa. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe e prospere os caminhos de vocês. E tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Fui!